Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a segurança pública, desafio do presidente que for eleito em 2018. Nosso entrevistado é o cientista político Sérgio Adorno, professor titular em Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e coordenador científico do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Obrigada, professor. Bom, professor, pesquisas que estudam os anseios dos brasileiros nesse ano eleitoral colocam ali a segurança pública, ela está entre os 4 principais. Eu vi uma declaração sua que o crime no Brasil avançou muito, que se modernizou e que o sistema de justiça envelheceu. Eu queria começar por aí. Quando o senhor falou isso, eu gostaria que o senhor explicasse. Anos de acompanhamento das estatísticas, de acompanhamento de notícias, porque as estatísticas são algumas das fontes de informação, mas eu também acompanho as notícias que circulam na imprensa, estudo processos que são inquéritos e processos, né? Então, o que eu tenho visto quer dizer, uma tendência de mais de 3 décadas de crescimento dos crimes e particularmente dos chamados crimes violentos. Homicídios e os roubos, né? As ofensas sexuais, sobretudo estupros, né? E também nós temos visto, vamos dizer, a violência contra a mulher, que é um fenômeno que está também ganhando uma amplitude muito grande. 30 anos que nós estamos adotando, no fundo, a mesma política. Qual é essa política? Cercar territórios, procurar bandidos conhecidos, encarcerá-los, então tem um encarceramento em massa, e, em última instância, nós estamos o que fazendo? Combatendo a ponta do sistema, que é o crime organizado, encarcerando as pessoas e alimentando ainda mais o crime organizado. Quer dizer, ou seja, 30 anos de uma política que não tem produzido resultados desejados. Então, por exemplo, esse sentimento da população de medo, insegurança, ele não é simplesmente uma histeria coletiva. Ele está baseado em fatos. Está baseado na experiência cotidiana das pessoas, sobretudo em áreas onde a proteção, a segurança é menor. Então, o meu argumento é o seguinte: no mundo inteiro, a questão da segurança foi se tornando mais complexa e foram sendo criados mecanismos para modernizar a atuação das agências policiais, judiciais e, inclusive, o sistema prisional. Nós estamos muito atrasados. Então, eu digo o seguinte: o crime se modernizou, hoje o chamado crime organizado se baseia inclusive nas tecnologias aí disponíveis, e o sistema de justiça, inclusive o sistema policial, continuou operando como ele fazia 30 anos atrás. Aumentou o fosso entre o potencial de violência da sociedade e a capacidade do Estado de conter essa violência. Agora, professor, observando aí esse ano eleitoral, os candidatos estão falando bastante, já participaram de debates. Inclusive, a TV Gazeta vai promover o debate entre os presidenciáveis e candidatos ao governo de Estado. No dia 9 de setembro será o nosso debate com os candidatos à presidência e dia 16 com os candidatos ao governo do Estado. Na sua observação do que eles já têm dito, o que o senhor percebe, professor? Eles mostram conhecimento disso que o senhor acabou de nos descrever? Mostram preocupação, sensibilidade para com o temor da população, esse sentimento que é generalizado de insegurança? Bom, acho que nós temos que... Eu junto com Fórum Brasileiro de Segurança, o Núcleo de Estudos da Violência, temos procurado acompanhar as propostas que estão sendo feitas. É verdade que os documentos muitas vezes são muito extensos, alguns documentos com mais de 200 páginas, é um pouco difícil. Acho que valeria a pena fazer uma pequena observação. Quando o Fernando Henrique Cardoso foi candidato à presidência da República e que ele elaborou um programa num livro chamado Mãos à Obra, o diagnóstico da segurança e a proposta da segurança eram perfeitos. Certo? Tinha uma avaliação de todos os problemas, não só na polícia, mas também no sistema de justiça, no sistema prisional, e ele propunha uma série de medidas. E saiu do papel? Não saiu do papel. Aí veio o governo Lula, que não, quer dizer, se baseou nesse programa, mas avançou no sentido de criar maior conexão com a sociedade, não é? Teve várias iniciativas
muito, vamos dizer, que tinham grande probabilidade de ter êxito. O que aconteceu? Também não avançou muito, não é? Então, o que acontece? Nós temos propostas, então não é falta de propostas, né? Você tem um acervo de informações que permite. Agora, quando você olha as propostas de candidatos, eu classificaria em 3 grandes categorias. Aqueles que, na verdade, estão optando pelas propostas antigas, ou seja, que vão aumentar o fosso e envelhecer mais, ou seja, flexibilizar o controle de armas, tornar a polícia menos sujeita a controles, não é? Ou seja, apostar nas políticas de repressão que são utilizadas há 30, 40 anos e cujos resultados são pífios, não é? Há uma segunda tendência que diz o seguinte: é preciso maior integração, aplicação de tecnologias, privatização das prisões, mas também não esclarece muito como isso vai ser feito e quais são as propostas concretas. E há uma terceira, que eu acho mais consequentes, que tem apresentado propostas boas para enfrentar o crime organizado, para lidar com a questão das prisões, para lidar com a questão da integração de fato, Polícia Federal, Receita Federal, polícias estaduais, etc. Um programa efetivamente, vamos dizer, ousado, né, que seria de fato um grande passo. E, no entanto, por exemplo, há algumas lacunas. A questão da violência contra a mulher tem que ser colocada nesses planos. E bem específicos. E bem específicos, né? Tem que olhar tudo que já foi dito, né? A respeito das delegacias, a respeito da prevenção, das campanhas educativas. Outro caso, assassinatos de jovens pobres, moradores das periferias, sobretudo negros. Você precisa ter um programa de proteção dessa população. Isto não está sendo dito com clareza. Agora, eu li ontem um artigo do ministro da Segurança, Raul Jungmann, e ele parece animado, né? Ele defende o Ministério da Segurança. Ele disse que o Brasil deu o passo mais importante para avançar na prevenção e combate ao crime que se nacionalizou, com a criação do Ministério da Segurança, de um sistema nacionalizado de segurança pública. O senhor partilha desse entusiasmo do ministro Jungmann? Eu acho que um sistema integrado, unificado, de segurança pública nacional é fundamental. Então, eu partilho dele, né? A ideia no original, quer dizer, se você for olhar os programas anteriores, sobretudo no governo FHC, no governo Lula da Silva e mesmo no começo do governo Dilma, a ideia era essa, de você ter um sistema unificado que pudesse, de alguma maneira, atacar diferentes problemas com políticas específicas. Mas centralizado agora, no governo federal ou descentralizado? Não, o governo federal tem que ter um papel. O governo federal tem que ter um papel proativo. Ele tem que coordenar as políticas. Por quê? O crime hoje é transnacional, é transestadual. Você não pode ter uma política local. Você precisa ter uma coordenação nacional dessa, né? Inclusive com convênios com outros países de fronteira, uma série de medidas dessa natureza, não é? Então, eu acho que o governo federal tem que ter um papel de coordenação dessa política, de implementação de determinadas diretrizes que os governos estaduais, de alguma maneira, têm que ser estimulados a aderir. Nós sabemos que a questão da segurança pública, de acordo com a nossa Constituição, é, de alguma maneira, uma competência dos governos estaduais. Agora, cada vez mais, os governos estaduais não podem achar que o que eles fazem no seu estado é suficiente. Não é mais, né? A gente vê hoje a expansão do crime organizado por todo o país e significa o quê? Significa que você não pode atacar em cada estado quando a situação está virando uma situação nacional. Obrigada, professor. Uma boa noite. Boa noite, obrigado.